Olá, seguidores, né? Meus seguidores dos meus vídeos aí do Facebook, né? Do Instagram, do YouTube propriamente dito, né? Do WhatsApp, nos grupos aí que vêm, né? Que gostam aí dessas histórias aí que eu conto, né? Dos cultos que eu faço, pequenos, né? Das músicas que eu canto, quando eu toco baixo, tá certo? Guitarra, às vezes bem pouquinho. Olha, das coisas que eu faço, né? Vocês que acompanham aí, obrigado, viu, por acompanharem. Estamos de volta aqui, ainda na série dos governadores do Rio Grande do Norte, né? A gente fez aí os presidentes, né, até um certo ponto, depois a gente parou, e agora estamos na série os governadores, né? Nós falamos no vídeo passado sobre Lavoisier Maia, até misturamos um pouco com esse que nós vamos falar hoje, que é José Agripino, né? Que foi um governo bem próximo ali, foram cursos, né? Acho que duraram 4 anos, ou foi 5, eu não sei exatamente, não me lembro exatamente, mas depois eu falo com vocês isso aí. Então hoje nós vamos falar sobre José Agripino. José Agripino, quando foi governador, não era muito jovem, né? Ele, antes disso, foi prefeito de Natal por um breve período também, porque naquela época não tinha reeleição, né? Então ficava-se pouco tempo. Eu creio que para presidente eu sei que era 5 anos, governador eu não sei exatamente, eu sei que não coincidia como é agora, né? Que agora coincide a eleição de governador com a de presidente, tá certo? E deputados estadual, federal, deputados, senadores coincide. Senadores que tem uns períodos bem diferentes, o mandato é de 8 anos para cada senador, né, para cada mandato, é uma coisa diferente. Mas vamos falar agora sobre os Agripino, né? As coisas curiosas que aconteceram no governo foram poucas, né? Esses governos a gente vai falar pouco porque aconteceu pouca coisa, mas eles fizeram alguma coisa, né? Todos fizeram. O fato curioso de Agripino é que ele era muito jovem na época, né? Um rapaz novo mesmo, acho que não tinha nem 30 anos, quando foi eleito governador do Rio Grande do Norte. Outra coisa curiosa, que isso não me entra nem a pau, com o tempo passei a questionar muito, foi o fato de Agripino bem jovem e de uma família não tão querida quanto a de Aloysio Alves, ter derrotado Aloysio Alves. Aloysio Alves é um político muito querido, de uma família querida, são irmãos queridos, são filhos queridos, né? E primos, e muita gente envolvida nessa família que já foi prefeitos e governadores, muita gente aí que são os Alves, né? Então, Aloysio Alves foi governador do Rio Grande do Norte em 1960, antes da ditadura, e voltou a disputar aí. Só não sei dizer, vocês vão me ajudar aí nos comentários, se foi direta ou indireta, mas eu acredito que foi direta, mas foi meio estranho, porque José Grilo venceu a Luiz Alves, né? Foi uma humilhação, ele já é um homem maduro, tinha idade de ser pai de José Gripino, senão até mais velho do que ser pai, né? Tá certo? Então aconteceu isso aí. Houve essa eleição, José Gripino ganhou para Luiz Alves, um político consagrado do Rio Grande do Norte. Depois eu falo um pouco mais dele, que foi ministro, né? Do governo aí desses que a gente vai falar, acho que eu creio que foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, ele foi ministro da Previdência, assim como outro primo dele, que foi um bom governador daqui também, que foi o melhor governo que nós tivemos até agora, né? E antes dele também não houve nenhum outro tão bom, pelo menos que eu tenha presenciado, né? Tá certo? Eu gosto de falar, mas minha experiência que fica uma coisa mais, né, mais real. Vocês podem questionar, porque é tudo a prisma, né? Eu vou falar do que. Então, foi a primeira coisa, foi a eleição, foi curiosa. Outra coisa interessante, que ele inaugurou boa parte dos conjuntos da Zona Norte, né? Que, como eu disse, né, Lavoisier foi o grande construtor da Zona Norte, expandiu bastante a Zona Norte. E o Zé Agripino foi coroado com isso. Ele inaugurou alguns que vieram da construção do tempo de Lavoisier, né? Curioso foi isso, essa continuidade estranha. E Lavoisier não era tão querido quanto Aloysio Alves, muito menos o pai de José Agripino, né? Depois eu falo, o nome dele era um médico, simpático, todos são bem articulados, falam muito bem. Só um pouco estranho o Lavoisier, que tinha tomado um tiro no rosto e ficou com uma fala meio estranha, mas era um político bem visto pelas pessoas, tá certo? Então, ele entregou os conjuntos, né? Ele construiu a escola que eu estudei, as escolas, tem até um padrão que eu dei aula em outras escolas semelhantes a que eu estudei, o 15 de outubro, né? Que é ali no Santarém. Eu dei aula no Nova Natal, Nosso Amoroso Lima, né? E dei aula no Estela Vanderlei, que tem o mesmo padrão. Em outras escolas também, que pelas quais eu passei, fiz alguns cursinhos e deixei alguém.
fiz alguma coisa em outra escola e vi que era o mesmo padrão e todos da construção de José Agripino. Ele construiu, realmente foi uma construção dele, as escolas, postos de saúde, né? Que tinham dentro do Conjunto Santarém. O 15 de outubro era interessante porque foi a escola que eu aprendi a ler. Eu comecei um pouco tarde, eu comecei aos 9 anos, porque nós chegamos lá em 83, eu tinha 8 e não sabia ler, não conseguia parar. Fui a muitas escolas, né? Eu até vou contar depois para vocês que eu tive a educação à distância, lá no interior do Rio Grande do Norte, em Jorginho Avelino, né? Uma cidadezinha ali no litoral sul, próximo ao litoral sul, não chega a ser um litoral mesmo, não, mas tem até um rio lá bem bacana, que eu já tomei um dia desse, mas na época que morava lá não tomei, quando criança meu pai não queria ir para esses lugares, né? Pois é. Aí eu finalmente parei para tentar aprender a ler e aprendi, graças a Deus também estava mais maduro, né? Com 9 anos, porque eu me mudei para lá, eu tinha 8, mas foi no finalzinho do ano, acho que outubro por aí. Aí em janeiro começou e aos 9 anos eu aprendi finalmente a ler e nunca mais parei. E lá no 15 de outubro eu comecei no primeiro ano, que era assim que começava, tinha pré-escola, mas eu não me lembro de ter ido para nenhuma pré-escola, não. Minhas irmãs foram, elas são mais novas, tinha uma pré-escola lá perto, né? Um jardim. Elas foram para lá, mas eu fui, eu cheguei aí, o jardim Palhaço Pimpão com minhas irmãs, né? Que eu me lembrei agora no Panatriz. Então, eu estudei lá até o oitavo ano. Eu saí bem, já adolescente, bem encaminhado mesmo para ir para o Francisco Hillo. Então, foi a minha escola. Outra coisa curiosa do governo Zé Agripino foi um lugar que eu creio que o nome seja esse. Quem souber do nome mesmo, né? Eu nem vou pesquisar porque eu vou deixar essa parte para vocês. Eu acho que eu chamava de Hortifruti Grangeiro o nome desse projeto que Zé Agripino ele implementou, né? Ele colocou lá e era muito bacana para quem não tinha dinheiro, que era o meu caso, né? Minha mãe recebia o dinheirinho suado da vida dela por mês, que o dinheiro rendia muito pouco nessa época da minha infância. E nós íamos, eu acho que eu já estava na adolescência nessa época, não sei, criança ainda. Aí nós íamos comprar nesse lugar, que não era no Santarém. No Santarém não tinha quase nada, era um conjunto muito novo. Mas nós íamos ao Solidade 2. Quem conhece ali, tem o Campo do Formigão. E ali funcionava esse lugar. Era grande, viu? Um cantinho até bem grandinho. Não chegava a ser um supermercado, mas era um lugarzinho. Eu não sei exatamente pelo que começou. Se começou pelas frutas e verduras ou se pelas carnes. Eu sei que lá tinha de tudo, né? Lá tinha fruta, verdura, carnes, ovos, leite, né? Minha esposa me lembra da questão do leite. Tinha tudo para o pobre comprar num preço muito acessível. Por quê? Porque o governo já pegava da pessoa que produzia, o pequeno produtor, e levava para lá para vender a preço muito bom, sem querer muitos lucros do governo. Ele queria mesmo era ajudar quem estava é, é, produzindo, né? E ajudar também quem não podia comprar no supermercado mais caro. Então, que era uma coisa muito boa, sei como fazia a feira, a gente tinha um carrinho de compras que toda a vida ela sempre gostou de ter um, e a gente ia para lá, eu sempre estou nessa, né? Eu estou para pegar o gás, eu estou para ajudar nas compras, eu arrumo a casa, eu boto o taco, eu faço tudo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito, hoje, graças a essa formação puxada que meus pais me deram, né? Eu sou graças a Deus por isso. Então, o governo José Gripino foi isso aí, basicamente, que ele fez. A coisa bacana mesmo seria essa esse hortifruti granjeiro, né? Que era uma possibilidade realmente de as pessoas comprarem mais barato e ajudar os pequenos produtores, né? Que eu acho que é uma ideia que deveria ser copiada. Eu me lembrei disso aí, foi bom. Então, basicamente, o governo da Gripino foi isso, né? Foi o complemento dos conjuntos, a construção das escolas, né? Também teve o Antônio Fagundes, que é uma escola da época mesmo padrão. Pois é. E foi esse hortifruti granjeiro e nada tão grande, né? Foi um governo de 4 anos, não se fez muita coisa, acho que o Estado também não tem esse dinheiro todo. Depois foi que foi melhorando com as coisas. E basicamente foi esse o governo, né, de José Agripino, que era sobrinho de Lavoisier Maia, não é isso? E hoje ele tem um filho na política, acho que é Fábio, Fábio Maia, uma coisa assim. Depois eu vou procurar, vou procurar pesquisar para vocês. Ele tem um filho aí, eu falo dele, que é deputado, nunca chegou a ser prefeito nem nada, né, nem governador. Ele parece estar muito vocacionado para essa área executiva. Mas o pai foi, né?
E acho que de parentes deles não temos muitos outros não. Nós temos só esses aí, né? Só os do passado. Eles foram mais fazer o pai dele também, parece que se eu não me engano, chegou a ser governador do Rio Grande do Norte anteriormente. A minha parte, que eu não sou muito interessado em falar desses que eu não presenciei, né? Talvez eu ainda fale do governo de Getúlio Vargas quando eu voltar a falar de alguns presidentes, né? De Juscelino Kubitschek, que foram bem destacados, aí dá pra gente retomar, tá certo? Então, espero que tenha sido bom para vocês, né? Pesquise aí aquilo que faltar, alguma dúvida, e pode, como alguns fizeram aí, foi muito bom complementar, dar suas opiniões. A gente está aqui para provocar, para falar um pouco sobre os governos, lado bom, lado ruim, né? Então foi isso aí, foi um tempo difícil. Ainda tem aquela sensação que não foi nada fácil, certo? Então valeu, até o próximo vídeo aí. A gente vai falar do próximo governador, que eu acredito que tenha sido Geraldo Belo aí, né, que foi o que deu sequência aos governantes do Rio Grande do Norte, tá certo? Então eu creio que foi Geraldo Melé deve falar sobre, vou até pesquisar aí, passar pelo menos essa sequência aí que há um pouco de dúvida para mim, tá certo? Então até mais para vocês, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!